Olá, boa noite. Hoje vamos falar sobre endometriose diafragmática. E eu convidei a Raquel Mai para falar um pouquinho de como foi esse processo para ela. Oi, Ra, já entrou aqui. Você pede para entrar aqui, Ra, por favor? E aí, gente? Boa noite, vamos chegando. Vocês ficaram muito curiosos sobre endometriose diafragmática, então resolvi trazer a Raquel. Bater um papo sobre diagnóstico, processo de tratamento, enfim. Acho que vai ser bem legal. Oi, Ra! Tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem. E tu tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem? Tô, tá perfeito. Pessoal, tá tudo bem? O áudio tá bom? A imagem tá boa? E aí, tudo Boa. bem? Tudo bem? Ai, tô muito feliz de estar aqui Bem-vinda! Muito contigo. obrigada por aceitar o convite. Foi uma honra. Foi uma honra. Como eu te falei, né, Cacá? O teu perfil foi sintonia à primeira vista, né? Verdade, né? Então, quem diria que um ano depois, né, da gente se conhecer, a gente estaria dividindo essa live. Eu tô muito feliz de estar dividindo esse espaço contigo. Ah, querida. E é isso. Muita Então, informação hoje aqui. é Eu muita informação inédita, particularmente, né? exato, eu particularmente conheço pouco sobre endometriose diafragmática, então acho que vai ser legal por causa disso, assim, você vai me ensinar muita coisa, assim, para ser bem sincera. E acho que a gente vai conseguir passar isso aí para frente. Sim, e nesse mês de conscientização da endometriose, né? Sim, Mês de maio, importantíssimo dar visibilidade para tudo isso, exatamente. né? Isso E aí. aí, vamos falar um pouquinho de você? Vamos falar de mim, então. Eu sou a Quem é Raquel, Raquel? tenho 31 anos, recém-completados, esse ano, 15 de março. Sou doula, me reinventando, né, nessa pandemia. Cacá também, né, minha colega, né, como doula. E é uma reinvenção, realmente, assim, em meio a essa loucura que a gente está vivendo, né? Eu estava até comentando ontem com uma pessoa que os direitos das mulheres são os primeiros a serem suprimidos, né? São os primeiros Então, a cair, né? então a gente está enfrentando, realmente matando um leão por dia, né? Nessa profissão que é a doulagem, né? Porque as mulheres estão sendo impedidas de serem acompanhadas por uma doula no hospital, sendo impedidas de terem um acompanhante no parto, Sim. né? Então, realmente está sendo uma grande reinvenção, eu acho que para todo mundo, né, profissionalmente, essa pandemia. De como Mas, conseguir atender essas mulheres com o que elas precisam, né? Com a atenção e a dedicação que elas precisam, mesmo fora do ambiente que a gente está acostumado, assim, que e as com doulas o que estão a lei acostumadas a garante a trabalhar. elas, E né, com. Cacá? Exatamente. 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 Então, é isso. Essa é a Raquel, doula, sou formada originalmente em Direito, né, Olha, isso eu advogada. não sabia. É mesmo? Não tinha te É, contado esse detalhe. não. Sou formada em Direito, me formei em 2015 e atuei um bom tempo. Fui um tempo concurseira e foi a endometriose que me trouxe até aqui, que me direcionou para a doulagem, que na verdade me direcionou para mim mesma, né? Porque Sim, foi um com processo certeza. de autoconhecimento assim muito intenso. E, inclusive, eu fiquei bem Sim. reflexiva, assim, sobre o tom que eu queria dar a essa live, né? Porque eu acho que a gente se expor e falar de algo tão profundo da gente, né? Tu sabe Sim. bem como é que é, porque tu também é portadora de endometriose, né? E, com certeza, talvez o relato que eu dei aqui da minha trajetória, talvez
as minhas amigas mais íntimas não saibam de tantos detalhes. Olha, E eu queria que essa live ela fosse real, né? Ela fosse verdadeira, por que favor. a mulher que venha assistir, né, ela se identifique, né, Com com essa certeza. trajetória que é cheia de curvas, nuances, né, e muita dificuldade, né, mas que a gente pode tornar ela de alguma forma assim um pouquinho mais leve. Dá para ter qualidade de vida, né, Rá? Dá para É o que você a gente escolher, busca, né? independente do tratamento que você escolhe, você consegue ter qualidade de vida, né? Que eu acho que isso que Exatamente. importa, não ter dor, enfim, não ter toda aquela quantidade de sintomas que a gente tem tanto no nosso corpo e na nossa mente, né? Por causa dessa Exatamente. doença. Eu acho que é isso, né? Então vamos lá? Vamos Vamos lá, começar? vamos começar. Uhum. Então, me conta como que foi o seu processo, assim, como que a endometriose apareceu na sua vida, assim. Acho que a primeira coisa é isso, aí depois a gente vai puxando os Sim, a gente vai processos. dando continuidade, né? Sim, Então, eu menstruei pela primeira vez com 10 aninhos de idade, né? super Menstruei bem novinha, cedo, né? super nova. Então, minha primeira menstruação foi com 10 anos de idade. E naquele momento, eu não tinha cólicas tão intensas, mas a intensidade dessas cólicas, assim, foi aumentando com o passar do tempo, né? Com o passar dos anos. Então, quando eu, por exemplo, eu ficava menstruada, eu não ia na aula naquele dia, né? Porque eu tinha cólicas assim que não adiantava eu ir para a aula, né? Ficar sentindo dor, sempre tomava remédio, né? Então, já desde pequena, assim, sempre tive assim cólica muito intensa. Sim. Quando eu estava prestes a completar 15 anos, assim, mais ou menos, eu tinha muitos episódios de cólica muito intensa mesmo. E eu falei para minha mãe, vou marcar uma ginecologista, porque talvez isso não seja normal, né? Ou pelo menos para relatar, né? Assim, que eu tenho essas cólicas tão intensas. Daí fui na médica ginecologista, que era a ginecologista da minha mãe, aquela ginecologista da vida toda, De né? Que é família, né? Vai isso, passando de da uma pessoa família. para outra. Exatamente, que é a que a gente vai pela primeira vez, digamos assim, né? E Sim. daí lá relatei para ela sobre as cólicas. Ela me pediu para fazer uma transvaginal. E com o resultado dessa transvaginal, na época eu não entendia absolutamente nada, ela me falou que eu estava com um iniciozinho de endometriose, né? Isso com 15 anos. Com 15 anos, Tá. exatamente. Eu me lembro assim como se fosse hoje. Ela olhou meu exame e falou: Olha, eu acho que tu tá assim, eu acho que tu tá com um iniciozinho de endometriose, então eu vou te prescrever. Iniciozinho. Isso, hoje a Sacanagem. gente fica pensando, né? O que é iniciozinho de endometriose, né? Ou não Exato. é, né? Exatamente. E hoje eu sei que era, né? Então, bom, é um iniciozinho de endometriose, então eu vou te prescrever uma pílula contínua, porque tu não pode menstruar. Né? Certo. Eu nem sabia o que era endometriose, ela também não me explicou assim muito de forma aprofundada o que era, e me prescreveu a pílula contínua. E foi isso que eu fiz durante 10 anos da minha vida. Peraí, Durante uma pausa contínua é aquela que você toma sempre e nunca para, isso. então não tem nenhum tipo de intervalo. Não tem pausa, não tem menstruação. Eu me lembro que ela frisou bastante isso, né? Tu não pode menstruar, né? Então, realmente a pílula era para ser tomada de forma contínua, então não havia menstruação nunca, né? Tá. Então, a partir desse período, a partir dos meus 15 anos, eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional de forma contínua e fiz isso durante 10 anos. Nesses 10 anos, eventualmente eu fazia alguma revisão e estava sempre assim no mesmo estágio. Assim, não aparecia nada assim de muito diferente. Aparecia cisto no meu ovário, né? E dela sempre falava, é normal, é da endometriose. Nunca eu tinha uma orientação assim do que realmente fazer.
né? E eu acho que esse é o ponto, assim, é o início, né, da negligência, né, com relação à endometriose, né? Tu nunca ter um direcionamento correto, né? É a mistura da negligência com a falta de conhecimento, sabe? Isso, E vai virando exatamente. só uma bola de neve, né? Que é muito pouco estudada, infelizmente, uma doença que acomete tantas mulheres e tão pouco estudada, né? E, Vem bom, sendo mais estudada agora. exatamente, graças a Deus. Mas ela já E é então estudada há um bom tempo, sim. Apesar de não ser muito falado, vem sendo estudada, sim. tem outros interesses, né? A gente sabe que existem outros Exatamente. interesses por trás das doenças, né? É. Exatamente. E então tomei a tal da pílula contínua durante esses 10 anos, né? Mas a partir ali dos meus 20 e pouquinhos anos, eu sempre fui muito curiosa para estudar sobre o corpo humano. Sempre estudei sobre o ciclo menstrual, eu tinha muita curiosidade sobre isso. E eu me lembro que bem nessa época, assim, entre os meus 20 e pouquinhos anos, começou assim a entrar bastante em ebulição o assunto da pílula anticoncepcional, Sobre dos efeitos tomar, não colaterais da pílula. tomar. Isso, Sim, exatamente. Tinha grupos de Facebook em que as mulheres já traziam relatos, né, de efeitos colaterais adversos. Então sim. eu comecei a me informar sobre isso e começou a acender aquela luzinha, assim, né, aquela curiosidade de, poxa, mas como será que é o meu ciclo, né, sem o anticoncepcional? Né? Quem sou eu sem o anticoncepcional? Ainda Né? mais em pílula contínua, né? Que você não tinha contato nenhum com seu sangue, na verdade, né? Tipo, zero Nenhum. contato, assim. Eu não tinha um ciclo menstrual, na verdade, né? O meu ciclo era linear, Exato, né? exato. Causado pela pílula, né? E também não tinha nem sangramento de privação, né? Porque realmente não tinha pausa. E eu já namorava há 5 anos, o meu atual marido, noivo, na verdade. E no quando eu completei 25 anos, no ano que eu completei 25 anos, eu já tinha lido muito assim sobre o ciclo menstrual, sobre a pílula anticoncepcional. Eu já não estava, já estava desgostosa daquela situação, né, de saber que eu estava tanto tempo ingerindo um medicamento todo dia, que me impedia de conhecer o meu ciclo, né? Sim. Então eu comecei meio que a procurar outros caminhos assim para ver como que eu poderia, né, usar talvez outro método contraceptivo que não fosse hormonal. Daí conversei, né, com o Bruno, falei, eu não quero mais tomar pílula, vou na ginecologista para conversar a respeito dessa questão. Detalhe Uhum. bem importante, eu tinha episódios de enxaqueca com aura. Enxaqueca com aura é um tipo de enxaqueca que tem um efeito neurológico que tu tem uma dor de cabeça muito intensa e tem uns feixes luminosos, assim. Fica piscando em Isso, volta, assim, né? exatamente. É. E isso Eu é uma tenho também, grande contraindicação para uso de da pílula pílula. anticoncepcional. Aumenta em não sei quantos por cento o risco de AVC. Aí eu te pergunto, quando te receitaram a pílula, falaram sobre essas coisas com você? Não me fizeram nenhum questionamento com relação a nada da Perguntaram? minha saúde, né? Não perguntaram nada sobre a minha saúde, só me prescreveram, né? E isso em vários retornos também, né? Inclusive em outras médicas durante esses 10 anos, né? Que eu percorri, Uhum. outras médicas, outros profissionais, nunca me foi perguntado nada com relação à pílula. Quando eu descobri, né, que a enxaqueca com aura era uma grande contraindicação para o uso da pílula anticoncepcional, eu fiquei preocupada também, daí já uniu, né, as duas coisas, né? Sim. Daí eu fui na minha médica, né, fui conversar com ela. Outra questão que eu queria trazer aqui também, que me levou a essa consulta, né, eram os efeitos da pílula no meu corpo, né? Então, eu tinha a enxaqueca com aura, que eu não poderia estar tomando pílula. Eu sentia que eu não conhecia o meu corpo, o meu ciclo, né? Há 10 anos tomando pílula contínua. E eu sentia que a partir dos meus 20 e poucos anos, que eu estava com baixa libido, porque a pílula diminui a testosterona. E eu acho que tem um grande tabu, né, em torno desse assunto, né, que é completamente normal. A mulher não tem Sim, culpa, é um efeito super comum da pílula anticoncepcional. Afinal, tu não exato. tem um ciclo regular, né? Tu não tem período fértil, tu não tem nada,
né? Tu praticamente tu é um Exatamente. robô, né? Exatamente. E, de fato, né, a pílula diminui bastante a testosterona no corpo, quem dirá 10 anos de pílula contínua, né? Então eu fui toda envergonhada falar disso, né? Relatar isso para minha médica, a mesma médica lá dos meus 15 anos. Cheguei lá no consultório, relatei isso para ela, falei da enxaqueca com aura, falei dessa questão também. E ela me olhou e disse: olha, Raquel, esse efeito, né, da testosterona é um efeito, até dá em algumas mulheres, mas não é muito comum. E tem mais a ver com a rotina do relacionamento. Quando ela falou isso, né, meu Deus, eu fiquei tão impactada, tão chateada, né? Porque eu pensei, nossa, né? Quem teria que dizer isso para ela era eu, né? Não Não era ela ela que deveria supor me dizer algo sobre o seu relacionamento, isso. né? Você vai falando de Isso, pílula, ela já tá falando que seu relacionamento é um isso, mau relacionamento, né? exatamente, exatamente. E daí falou que não me indicava parar a pílula anticoncepcional. Com relação à enxaqueca com aura, ela ofereceu que a gente trocasse de pílula, mas que ela não me indicava parar a pílula anticoncepcional. E mais uma vez, sem nenhuma explicação, né? Sem nenhuma. Eu saí de lá do consultório sem um exame sequer, né? Então, não teve acolhimento, não teve discussão nenhuma sobre o assunto, né? Não teve solução. Um exemplo clássico de uma médica que não é especialista em endometriose. Isso, É isso. exatamente. Não tem Exatamente. conhecimento, não sabe como tratar, e eu Exatamente. não sei por que não pede o encaminhamento para um especialista, sabe? É isso É. que eu não consigo entender ainda, juro pra você. É o costume, eu acho, né? Assim, de simplesmente só enfiar goela abaixo a única Exato, prescrição que conhece, ou que, né, ou que tem segurança, não sei. exato. E acaba sendo, assim, aquele mesmo modelinho, né? As pessoas em caixinhas, né? Sendo E que, se a gente for olhar um por um, não tem como encaixar todo mundo numa caixinha e de forma fazer o alguma. mesmo tratamento para todo mundo, né? Exatamente. É. Então saí de lá com uma mão na frente e a outra atrás, bem chateada, né? Mas já Imagino. tendo a certeza, né, de que eu iria sim parar com a pílula anticoncepcional. Então cheguei em casa, contei tudo pro Bruno, falei: olha, tu vai ter que me apoiar porque eu não quero mais tomar esse medicamento. Então Uhum. vamos pensar em outro método contraceptivo, a pílula eu não vou tomar mais. E ele super me apoiou. Isso foi 2015, final de 2015, começou o ano de 2016, comecei o ano sem pílula. Tá. 2016 foi um ano assim de graça na minha vida, porque foi um ano maravilhoso, né, em que eu redescobri o meu ciclo, né, eu descobri quem eu era, né, quem era a Raquel com um ciclo normal, um ciclo natural, né, porque se a gente começa a estudar sobre o nosso ciclo menstrual, a gente vê assim quantas nuances tem assim com relação ao período fértil, ao período ovulatório, a gente muda, né? A gente A muda gente é mais mulher completamente. Mais completamente criativa, quer ficar mais recolhida quando tá recolhida. menstruada. Exatamente. Exatamente. Tem todas É, essas nuances, esse não é linear, não é igual tomar uma pílula que te deixa naquele estado sempre, o mesmo estado, né? exatamente. É. E fui percebendo assim muitas mudanças assim. A questão da libido foi completamente solucionada, né? Então, assim, aliás, eu acho que no primeiro mês de pílula em que eu já Sem a ovulei, pílula. eu descobri, pensei, nossa, então isso é ter um período fértil, né? Você viu Comecei a observar o gelzinho, você viu o muco, você chegou a ter isso, contato com exatamente. ele? Comecei a observar sempre, durante todo o meu ciclo, muco cervical, tudo eu observava. E eu achava encantador isso, né? Porque de fato Sim, né? De fato é sim. muito importante a gente É a conhecer o perfeição nosso do corpo. corpo, gente. E É até isso, hoje, né? atendendo mulheres, né, em ciclo gravídico, a gente vai descobrindo quantas mulheres nunca tocaram no seu colo do Sim. útero,
né? Sim. E então eu acho que esse conhecimento assim do teu próprio corpo, assim, ele te liberta, né? Porque se tu não conhece, né, o teu próprio corpo, Você então não tem eu autonomia acho que sobre ele. não tenho autonomia sobre ele, exatamente isso. Exato. E então eu passei esse ano de 2016 totalmente sem pílula. Na época eu tinha entrado num escritório de advocacia, estava trabalhando bastante no escritório e no fim do ano de 2016 começou a apitar a endometriose de novo. E hoje eu sei, né, que eu ocultei esses sintomas por 10 anos, né? Eu não tive a oportunidade de vê-los porque eu estava tomando a pílula anticoncepcional. Tava Então, quando eu mascarada, parei, né? mascarado, exatamente. Então, eu não tive a oportunidade, né, a chance de descobrir realmente o que eu tinha e de começar um tratamento muito antes, né? Então, Sim. eu passei esse ano todo sem menstruar e no fim desse ano de 2016, eu comecei a novamente ter episódios de cólica, né? E aí eu meio que me lembrei, né, que não, eu tenho endometriose. Lembro que lá há 10 anos atrás, minha médica falou que eu tinha um iniciozinho de endometriose, talvez eu tenha que rever isso, né? Uhum. E então comecei a ter episódios de cólica, cólicas intensas de novo, mas eu fui levando. Assim, fui levando porque estava muito E bom você como tomava resultado. remédio, você usava bolsa de calor, como que você lidava com essas coisas? Elas eram incapacitantes? Como elas eram? Nesse momento, elas ainda não eram incapacitantes. Eu tinha Tá. episódios eventuais de cólica, cólica intensa, mas era aquela cólica de tomar um analgésico e passar. Sempre usei bolsa de água quente. Bolsa de água quente é minha melhor amiga da vida. Fiel Sempre uso a escudeira, bolsa. né, da portadora de É, endometriose. essa é a bolsa de água quente, exatamente. Então, eu se administrava a dor ali com uma bolsinha de água quente, um remedinho, passava, né? E só que daí, junto a essas cólicas eventuais que eu tinha, eu comecei a sentir o tal do sinal da endometriose diafragmática, que é a dor no ombro. Como que surgiu isso, né? Final de 2016, um período do mês, eu começava a sentir uma dor intensa no ombro direito e não sabia o que que era. Gente, Começou nesse do nada, momento, nunca sentiu, começou de repente. do nada, absolutamente do nada. E eu jamais atrelei isso à menstruação, à endometriose. Nesse momento, eu não fazia ideia do que era. Daí, qual que foi meu primeiro pensamento, né? A bolsa que eu carrego, né? Eu uso uma bolsa de alça todo dia, eu carrego processo, eu vou no foro a pé. Então, essa bolsa tá pesando, né? Tô forçando meu ombro, né? Exatamente. Daí, mudei a bolsa. Daí, passados alguns meses, assim, isso eu já acho que já tinha virado 2016 para 2017, eu ainda estava no escritório, mudei, usava uma mochilinha, não passava a dor no ombro. E essa dor no ombro, ela vinha todo mês, sem falhar, por um período do mês. Então, era uma dor bem intensa, uma dor aguda. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. Uhum. Mas comecei a perceber, né, que, nossa, tá muito estranho isso, porque todo mês eu tenho essa dor, né? E concomitante a isso, eu acabei tendo um episódio de cólica menstrual que foi o mais intenso da minha vida, que foi a história do culto, né? Que foi dentro de um culto de Natal, né? Gente, que história. Eu não tenho nenhuma religião, mas eu acredito em Deus, eu tenho espiritualidade. E a minha mãe, ela tinha uma amiga muito próxima que sempre chamava ela para ir nos cultos, e a minha mãe sempre ia. E a minha mãe já estava mais ou menos sabendo que eu estava com essa dor, ela sempre assim, até acho que ia até, né, por mim, né? E daí era Natal, né, finalzinho de 2016, e ela me chamou para ir no culto com ela. E eu vou, né? Porque ela sempre me convida e eu nunca posso, nunca ou não vou. Aceitei ir no culto com ela. Daí chegamos lá no culto e tal, sentamos e tal, começou o culto de Natal. E eu comecei
com cólica. Cólica, cólica, cólica. Eu falo que foi Aquela o que sinal arrepia aqui, divino. vem até a nuca, assim, né? E era muito intensa, muito intensa. Começou a aumentar de intensidade cada vez mais. E o ápice, né, que eu morro de rir quando eu lembro dessa história, foi que no momento que o pastor falou para ela, levantem, né? Agora levantem, dê a mão pro seu irmão que está do seu lado. E eu já estava ali na cadeira, não tinha contado para minha mãe ainda, não tinha falado nada, eu estava tentando ali aguentar, já completamente branca. Eu levantei me segurando na mão de um e na mão de outro ali, assim, quase despencando, né, de tanta dor. Sim. Daí, quando eu levantei, eu falei, não vou aguentar isso, eu preciso sair daqui. Daí falei para a Sim. pessoa, licença, eu preciso sair. Fui passando no meio de todo mundo, né? Justo na hora que era para todo mundo No se dar culto, as aquela mãos. coisa, todo mundo prestando atenção e você passando ali. Exatamente, exatamente. E daí saí passando por todo mundo, fui pro banheiro lá da igreja e lá eu fiquei e não voltei mais. Terminou o culto, a minha mãe e a amiga dela foram me achar lá em posição fetal lá dentro do Nossa, banheiro, né? sim. E esse episódio de cólica foi o episódio de cólica que me mostrou assim que estava tudo errado, porque era intenso demais, era uma dor de contração, era como se tivesse esmagando assim o meu útero com as mãos e torcendo, né? Nossa. Então a gente saiu de lá, fomos embora, cheguei em casa, vomitei, passei muito mal. Foi tão intenso que eu fiquei com resquício daquela dor por uma semana, assim, no meu baixo ventre. Caraca, meu. De tão doloroso que foi. Daí, logo no outro dia, eu já falei, nossa, mãe, vamos marcar de ir num outro profissional, porque eu preciso ver o que é isso, né? Eu preciso ver o que foi essa cólica de outro Sim. mundo, né? Investigar, né, o que tá acontecendo comigo, né? Exatamente. E daí eu já comento da minha dor no ombro, né? Daí fui lá no senhor Google, procurei, eu botei lá especialista em endometriose, me apareceu um lá que tinha bons comentários. Até não eram comentários muito relacionados à endometriose, mas eram bons comentários. Daí fui, contei, fiz uma nova transvaginal, né? Gosto de ressaltar o exame porque não é a transvaginal que nos mostra, né? O que ela pode, a transvaginal, ela vai te mostrar se tu tem um cisto, né? No teu ovário, por exemplo, mas ela não é o exame que melhor detecta a endometriose, né? Exato. Então ele me pediu uma transvaginal, tava ali os meus cistos ali no ovário, tudo igual. E eu falei para ele, doutor, mas isso é endometriose, né? Eu preciso saber o que eu tenho. E ele falou, Raquel, tudo indica que são endometriomas, que são cistos de endometriose, né? Mas eu não posso te afirmar isso, só posso te afirmar em cirurgia. Né? Então, eu daí comentei da dor no ombro e ele não sabia o que era. Eu me lembro que eu comentei que eu tinha uma dor no ombro que aparecia todo mês, próximo do meu ciclo menstrual. E ele comentou que ele falou que podia ser do inchaço da menstruação. Ele disse, é que quando a mulher menstrua, ela incha muito, então talvez dê uma dor no ombro. E a gente sempre sabe, né, Cacá, que aquilo não faz sentido, né? Porque sempre como sabe. que vai fazer sentido o inchaço afetar só o meu ombro direito, né? E só por um período do mês, não fecha. No dia, sempre naquele lugar, naquele momento, Isso, naquele momento. muito próximo ou junto com a menstruação, né? Sempre ali naquele período. E daí, então, eu iniciei o ano de... O que aconteceu dessa consulta? Eu me dei por satisfeita. Porque isso foi 2016, para começo de 2017 já, né? A virada do Natal. Já foi começo de 2017, Legal. Logo você passou a semana do Natal, iniciei 2017 procurando um novo médico e não tive muitas respostas, mas sabe quando a gente vai num médico, ele fala uma coisa para ti e tu ainda naquele período, assim, naquele estágio, assim, né, de conhecimento que eu tinha, poderia até não fechar as informações, mas eu pensei, bom, ele é médico, né, ele tá dizendo... Então, não sei, então realmente, talvez só abrindo ali para ver o que é o cisto, o que não é, se é endometrioma, se não é. Então, eu vou conseguir minha vida, né?
E porque agora eu não vou fazer cirurgia agora, não vou me submeter a uma cirurgia para tirar um cisto, né? Então, seguimos a vida. Né? Não tive também orientação com relação às cólicas, nada, me passou um medicamento e seguimos a vida. E aí, 2017 foi com certeza o ano mais difícil da minha vida, porque aí realmente se desenvolveu mesmo a questão do ombro, que foi ficando cada vez mais intensa a minha dor. E eu queria relatar um pouquinho, né, de como é essa dor, né, para talvez se alguém tem a suspeita, né, de que tem endometriose diafragmática, saiba quais são os sintomas. Mas o que acontecia comigo? Eu menstruava, passava mais ou menos uma semana e começava, assim, uma dor... É como se fosse uma fincadinha, assim, no ombro, né? E essa fincadinha vai se... Que lugar do ombro que te doía, assim? É aqui assim. Assim. E essa dor, conforme ela vai aumentando, ela vai subindo para a cervical e ela se torna tão intensa que ela vai se espalhando pelo braço, até o punho. E é uma dor pulsante, né? É uma dor aguda, né? Então eu não aguentava mais essa dor, porque é uma dor muito intensa. Quanto tempo você ficava com ela, Rá? Eu ficava com a dor, assim, de forma intensa durante 4 dias. Nossa. E daí ela ia diminuindo progressivamente, assim. E então, era uma semana do mês que eu ficava... Ela vai com resquícios da dor, assim, né? 4 dias de dor intensa, daí ela vai diminuindo, assim. E uma semana de um mês parece pouco, mas não, é muito, né? Não, é muito. Uma semana de um mês, todo mês, é muito tempo num mês, né? Pra sentir dor. Só uma pausa, acho que a gente não falou... Você já falou do diagnóstico de endometriose? Não, né? Não, ainda não. Tá, beleza. E eu fui nesse médico, ele me disse que achava, né, que os cistos que eu tinha no ovário eram endometriose. Isso, só para eu não me perder, desculpa. Isso, mas aí ninguém bateu o martelo, assim, com relação ao meu diagnóstico. E então essa dor, ela aparecia, então, todo mês, uma semana após a minha menstruação. Ela começava, assim, como uma dor pulsante. E nada que eu fizesse melhorava essa dor. Não tinha remédio, não tinha analgésico, não tinha anti-inflamatório, não tinha nada. Nada parava a dor. E isso começou a se tornar uma coisa assustadora para mim, né? Porque, meu Deus, como que eu tenho uma dor tão intensa, né? Que eu tomo Você começa a ficar meio doida, né? Porque a dor, ela tira você da sua razão, né? Porque toda hora você tá ali com aquela coisa te lembrando que você tá com dor. Exatamente, e que tu não consegue tomar um remédio para aliviar, né? Sim. E então eu comecei a busca daí por o que era essa dor no ombro. Daí qual que foi o meu primeiro passo? Ir numa ortopedista, né? Eu pensei, nossa, que ombro, né? Tô com alguma coisa no ombro, né? Então vamos na ortopedista, eu devo estar com... Eu não sei, algum sintoma daquelas doenças, assim, né, de junta, né? Bursite. Né? Exatamente, bursite, né? Pensei que era exatamente isso. Nossa, tô com uma bursite, assim, uma coisa doida, né? E daí fui na ortopedista, relatei tudo para ela, daí fiz um exame de raio-x do ombro, retornei, não tinha nada. Daí fiz um exame de ressonância da cervical, retornei, não tinha nada. Fiz um raio-x, uma ressonância do ombro, já tinha feito raio-x, fiz uma ressonância do ombro, também não tinha nada. Daí fechamos o diagnóstico em dor muscular, né? Porque não tinha nada, explicação. Né? Porque de fato não tinha, né? No meu ombro não tinha nada, né? E quem diria, né, que tinha relação, né, com a endometriose. E então você no fundo já sabia, né? Ali você já sabia. Isso, eu comecei a catalogar a minha dor. Sim, né? Eu pensei, não, eu tenho uma dor que aparece em tal período, né? Que eu sinto que tem relação com o meu ciclo menstrual. Só que qual que é o problema, Cacá? Quem tem endometriose diafragmática
Não vai lá no Google e escreve dor no ombro, endometriose, né? Dor no ombro, Você vai na ciclo menstrual. ortopedista. Você vai no ortopedista, exatamente. Né? Então, eu não conseguia encontrar, né, o motivo daquela dor. Né? E esse é a peregrinação que a gente vive, né, em busca do diagnóstico, que é extremamente exaustiva. Esse Sim. ano de 2017, eu passei o ano inteiro sem conseguir um diagnóstico, porque eu tinha, né? E foi um ano muito, muito, muito difícil. O meu emocional ficou assim, embaixo do meu pé, porque eu não aguentava mais viver aquilo. Sim. Eu precisava, eu me lembro que de tanto tomar remédios para aliviar a dor, eu consegui encontrar. Ah, detalhe, a gente fechou, né? Voltando, né? Na Dor muscular. Isso. E ela me prescreveu um relaxante muscular bem forte. E esse relaxante muscular aliviava um pouquinho a minha dor. Foi o primeiro medicamento, assim, que conseguiu aliviar um pouco a dor. Devia ser forte, hein? É o mais forte, assim, que tem no mercado, Sim, assim, dos sim. relaxantes musculares. E o que acontece quando a gente toma relaxante muscular? A gente fica morrendo de sono. Né? Dopada, né? Dopada. Então, eu tomava o relaxante muscular quando começava a crise da dor, né? E normalmente eu tomava de noite. Uma questão da endometriose diafragmática bem importante de se ressaltar é que a dor ela se intensifica quando a gente está deitado, né? Olha lá. Então, quando eu deitava para dormir, era quando eu mais sentia dor. Nossa. Então, eu não conseguia ter uma noite de sono tranquila. Não dormia, ficava o dia inteiro com dor e quando queria dormir Isso. ainda não dormia porque continuava com Quando eu dor. queria dormir era o ápice Olha da esse dor. ciclo, uma semana que parece um mês, né? Com certeza, que parece um mês, com certeza. E fora que a E vida não para, o trabalho tá rolando, a vida social tá rolando, o casamento tá rolando, isso também não exatamente, para. exatamente. E assim, eu dividia com as minhas amigas, né, que eu falava para elas, nossa, eu acho que eu tenho alguma coisa que eu não sei o que é no ombro, tem relação com o meu ciclo menstrual. Eu dividia isso com as minhas amigas, mas com a minha família também. Mas esses detalhes, assim, né, do quanto eu estava sofrendo com isso, eu acho que quem tá com uma dor ou com uma doença é tão difícil emocionalmente de lidar que tu te fecha, né? Tu não quer dividir aquilo, A sabe? gente se fecha literalmente, porque o nosso ombro vai ficando cada vez mais para dentro, de tanta dor que a gente sente. Não é mentira. Muda Exatamente. toda a nossa postura. E tu não vai chamar a tua amiga, né, o fulano para contar, olha só, acontece isso em detalhes. Então a gente vai exatamente se apequenando ali naquele mundo, assim, né, de dor, de cansaço mental, né, de desespero por não saber o que tu tem, né, por não ter um diagnóstico. E todo mês aquele medo, né, sabendo que a dor ia aparecer novamente, né? E então, voltando ao que eu estava falando, eu deitava de noite, sentia a dor assim, era insuportável. E por que que isso acontece? Né? Depois, com a descoberta, eu já vou chegar na descoberta do diagnóstico, mas vou explicar já por que a dor é tão intensa, né, na endometriose diafragmática. O diafragma, ele é inervado pelo nervo frênico, que é um nervo que começa aqui embaixo, no meio do abdômen, e ele passa por toda essa região, passa pelo ombro e vem até aqui a cervical. Então, se tu tem um foco de endometriose próximo do fígado ou do diafragma, esse foco irrita o nervo frênico. Então, o que tu sente é uma dor de nervo. É uma dor como de se nervo. fosse desencapado ali, Exatamente. choque. Todo mundo sabe, né, que, por exemplo, uma pessoa que tem problema na coluna, né, que tem hernia de disco, né, é uma dor atroz quando tu tem um nervo ali, né, sendo afetado. Então, Exatamente. era essa a dor que eu sentia, assim, mensalmente. Então, é por isso, né, que dói aqui em cima, né? O problema tá aqui embaixo, né, no próximo diafragma, mas dói
no ombro, né? Uma dor referida, né? Que eles chamam. Exato, exatamente. E então, e quando tu tá deitado, a compressão do nervo frênico é maior. Porque tá o seu peso, né? Isso. Então, eu me mudava de posição, virava para um lado, virava para o outro, melhorava assim levemente, mas nunca totalmente. Então, eu sempre procurava ficar deitada, meio sentada, e não conseguia dormir. O Bruno dormia, eu ficava acordada. Daí, a dor é tão perturbadora que não conseguia também ficar parada, levantava, vinha, sentava no sofá, chorava muito e difícil. Eu imagino. Daí tomava o tal do relaxante muscular, né? E o mais forte que tinha. E no outro dia acordava dopada de remédio, né? Tinha que estudar, tinha que seguir a minha vida, né? E eu só queria dormir, né? Porque alguém que toma um relaxante muscular o que quer fazer é dormir, né? Exatamente. Não é o que quer, que tem necessidade, né? É que o corpo pede, né? Porque afinal de contas, você tomou para É poder o efeito. relaxar mesmo, né? O efeito dele. Exatamente. E, enfim, os meses foram passando, contando aqui, parece, né, assim, uma trajetória, parece que um ano, assim, né, passa tão rápido, né, e que daí é pra gente fazer tanta coisa nesse ano, mas não é assim. Cada mês tu não sabe o que fazer, tu não sabe a quem recorrer, tu não sabe quem procurar, tu fica esperando para ver se vai acontecer de novo, se não vai, e daí aparece a dor de novo, tu fica manejando, administrando a dor, e assim tu vai levando a vida, Exatamente. né? E você Então, vai levando a vida mesmo, porque você procura ajuda e não encontra ajuda, e procura e não encontra, e você fala, meu, é isso, então? é isso, né? É Exatamente, isso? é isso. E, enfim, esse 2017, assim, foi um marco para mim, realmente, porque foi um ano muito difícil e que eu não tinha solução para esse problema, eu não tinha um diagnóstico, eu não sabia o que que era. E até que simplesmente, assim, foi terminando o ano e eu pensei, meu Deus, eu tô há um ano com uma dor que... eu me esqueci de comentar. Eu procurei uma nova médica, né? Relatei para ela o que eu estava passando e eu me lembro que eu levei meus exames, ela olhou para o meu exame e falou assim: olha, Raquel, o que tu tem é endometriose, que daí foi quando me bateram um martelo no diagnóstico. Mas assim, tu tem um cisto de 3 centímetros, outro de 2 centímetros, isso no ovário esquerdo, né? Eu tenho 2 cistos, um de 3 centímetros e outro de 2 centímetros. E no ovário direito, tu tem um cisto de 2 centímetros. A gente só opera com 7 centímetros, então não tenho muito assim o que te dizer, né? Faz bloqueio hormonal, né? Com pílula ou com chip, né? Chip, acredito que ela queria Gestrinona. me oferecer o chip de gestrinona, né? Sim. Que faz o bloqueio também da menstruação. Uhum. E assim, e daí comentei da dor no ombro também, aquela mesma cara de paisagem, assim, Caraca, Raquel. E essa médica, ela lidava, assim, com endometriose. Ela fazia cirurgia de endometriose e foi a mesma cara de paisagem com relação à dor no ombro. Daí, Cacá, quando eu fui nessa médica e ela também não soube me dizer, né, o que era, daí eu pensei, meu Deus, né, não, então tá, né, eu vou seguir. Então é isso mesmo, né? Se ela é especialista em endometriose e ela não fala nada, então eu não tem a ver, não é. Exatamente. Então eu sabia que eu ia descobrir, né? Em algum momento, né? Eu falei, não vou desistir de descobrir, mas eu vou descobrir então do meu jeito, né? E, enfim, daí passou esse ano e daí 2018 foi o ano da virada de chave na minha vida, né? Que eu tinha passado esse 2017 horrendo, né? Assim, Sofrido pra caramba. Sofrido pra caramba, muito mal emocionalmente com isso, né? Porque tudo que a gente quer é ter uma vida normal, né? Qualidade, né? A gente quer demais a qualidade de vida que a gente tinha, né? E quando a gente fala que quando a gente tem saúde, a gente tem tudo, é muito verdade, é a maior verdade que tem.
porque não queira, né, estar com uma dor, e muito menos com uma dor que tu não sabe, né, o que que é, né, uma dor sem tratamento, né. E daí, 2018, eu me lembro a primeira vez que eu encontrei um site com a menção da dor no ombro e endometriose diafragmática. Mas o negócio era tão cabuloso, né? Porque dizia que podia ter foco no pulmão e falta de ar, né? Que eu pensei, meu Deus, não tenho isso, né? Capaz, Tem graus, né? Tem aquele que o tem ar entra graus, embaixo da exatamente. costela, que eu esqueci o nome. Isso. Se alguém lembrar o nome, escreve aqui, porque eu não lembro o nome. Pneumotórax, né? Tu pode ter Isso, pneumotórax, exatamente, isso, que é um foco mais próximo ali do pulmão, né? Que daí exato. dá realmente um problema mais ali na região pulmonar. E daí era essa a descrição, né, que tinha no site, mas fazia referência à dor no ombro. E ali já me acendeu, né, uma luzinha. Eu pensei, não, mas isso eu não tenho. Eu pensei, né, eu não tenho falta de ar. Olha isso, onde a gente chega, né? Não, dá estranho, né, dor no ombro. Só que aquilo ali, pelo menos, né, ele iluminou o meu caminho com a questão de que uma dor em outro local poderia, né, poderia ser a dor referida no ombro, né? Sim. E, enfim, li aquilo ali e alguns meses depois, continuando a sentir a dor, eu tive um episódio de dor embaixo da costela relacionada à endometriose diafragmática, que é um outro efeito, né, da dor. Eu acordei, simplesmente acordei, e cada vez que eu respirava, né, normal, eu sentia uma dor aguda embaixo da costela. E essa dor não passava. Fiquei uma semana com a dor, e nessa vez eu fui ao hospital, né, porque eu já estava respirando curto, né, não podia respirar intensamente, porque doía embaixo da costela. E fui no hospital, me lembro que eu fui com a minha mãe, tomei medicamento na veia, a dor passou. E daí, com essa dor, eu pensei, não, tem relação com aquilo que eu li, né? Porque tá no mesmo período, eu sigo com essa dor no ombro cada vez pior, eu tive um episódio de dor atrás da costela, é muito estranho, né? Então, dá E pra daí eu gente lembrei. dizer que ela foi sendo gradual, assim, né? Não Isso, veio tudo de uma vez, mas exatamente. ela veio aparecendo gradualmente. Acho que é E olha como é um importante. quebra-cabeça, né? É, Um quebra-cabeça que a gente vai montando mês a mês, né? Tentando desvendar, sim. né? Sozinha o que é aquilo. E daí eu meio que coloquei na minha cabeça, não tem a ver, eu já sei, já tenho certeza que estou há 1 ano e meio com essa dor, já tenho certeza que tem a ver com o meu ciclo menstrual, já sei que existe uma coisa chamada endometriose diafragmática, já Só de sei saber que existe o termo isso, já, já dá tipo um exatamente. alívio, né? De tipo, cara, não é Pode loucura, ser assim. que A seja dor que eu isso. sinto tem explicação, né? Exatamente. E então, né, existe uma coisa chamada endometriose diafragmática, eu tenho endometriose, eu tenho uma dor muito estranha, que eu não sei o que é, então talvez tenha relação com isso. Daí o que eu fiz? Eu entrei em todos os grupos possíveis e imagináveis de endometriose no Facebook. Quem Em nunca fez isso, todos, que em atire a primeira todos. pedra. Exatamente. E assim, foi lá assim que tudo começou a acontecer, né? Que tudo começou a se desvendar. Porque o que eu fiz? Eu pensei, se eu não consigo achar um profissional que me diga o que eu tenho, eu vou começar a analisar os sintomas clínicos das outras pessoas, né? Para ver se algo fecha com o que eu tenho, né? Olha a importância de compartilhar É, sintomas e tratamentos é, muito importante. para as outras pessoas terem acesso, para você conseguir se reconhecer e ajudar outras pessoas a se reconhecerem, poderem procurar um tratamento adequado. Exatamente. E muitas vezes a gente, de fato, descobre o que a gente tem com os sinais clínicos do outro, né? Ah, eu tenho Exatamente. tal coisa. Ah, eu também tenho. Mas o que que é? O que que é isso? Ah, eu fui em tal médico, ele me disse que pode ser tal coisa. Então, né, já é uma Você força vai a mais. construindo, né? Você começa a construir o seu caminho, a traçar a sua trajetória, né? Exatamente. Então, cada grupo que eu entrava de endometriose, eu já colocava dor no ombro, pesquisar, né? Dor no ombro. E comecei a ver que não era incomum,
né? Que tinham Exato. muitos relatos, né? Ah, eu tenho uma dor no ombro insuportável quando eu menstruo, eu não sei o que que é, alguém tem também, né? E outras pessoas que já tinham um diagnóstico traçado de endometriose Sim. diafragmática. Então, foi ali que eu descobri que, de fato, era endometriose diafragmática. Foi através dessas outras pessoas, né? E eu me lembro, assim, como se fosse hoje, assim, quando eu encontrei um primeiro relato, né? Que descrevia exatamente o que eu sentia, né? E a pessoa falava, né? Eu tive o diagnóstico de endometriose diafragmática e eu, pronto, matou. É isso que eu tenho, né? Tenho, então, eu me autodiagnostiquei, né? Sim. E com a entrada nesse grupo, a gente não tem como deixar de mencionar, né, o Endometriose Sem Censura, que é, eu acho que o maior grupo de endometriose do Facebook. E ali começou um mundo novo para mim, de muitas descobertas com relação ao que eu teria que fazer para melhorar, Sim. né? Os tratamentos que eu poderia buscar, né? E eu comecei a fazer tudo, assim, que eu via que poderia agregar, né, na minha saúde, eu comecei a fazer. Sim. E até então eu ainda não tinha encontrado a minha médica especialista em endometriose, eu queria me acolher realmente. Mas eu comecei a colocar em prática, assim, comecei a estudar muito, eu lia, assim, eu passava lendo, assim, o grupo e os suplementos que tinha que usar, comecei a fazer meditação, eu até te contei, né, Cacá, que teve um dia que eu levantei de manhã, esqueci o dia anterior a esse, né, eu tive uma crise de dor, fui deitar, não consegui deitar, como já era de hábito, não consegui ficar deitada. E fui pro sofá, voltei pra cama, voltei pro sofá, não aguentava mais, aquela dor desesperadora. Deitei na cama e comecei a chorar. Chorar muito, muito. Eu não aguentava mais, eu estava exausta. E eu me lembro que aquele dia eu falei assim, né? Meu Deus do céu, eu não aguento mais sentir essa dor. Meu Deus, por favor, se for para continuar sentindo essa dor, eu não quero viver assim. Tamanho o meu desespero. Desespero. E dormi, adormeci, né? E no outro dia, assim, eu acordei como a gente acorda, né, Cacá, com todos os dias, né, com quem tem, né, que administrar uma dor ou uma doença, uma luta, né? Então a gente sempre acorda melhor, a gente sempre acorda mais forte, né, achando que não, eu vou solucionar isso sim, eu vou conseguir. Sim. E naquele dia eu peguei o telefone e liguei para acupunturista, liguei para um estúdio de pilates, Vou fui para marcar tudo. Eu vou marcar tudo agora. sim, fui para a internet e comprei um tatame de EVA para fazer alongamentos. Eu Maravilhosa. fiz Se tudo depender naquela de manhã. mim, eu vou fazer tudo que eu puder. Exatamente. Montei o meu arsenal ali de suplementos, né? Que falo isso assim, as pessoas elas devem procurar, né, um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, mas eu estava tão cansada que eu sim fui fazendo por mim, né, com muito estudo, né, sendo autodidata mesmo, Sim, né, me definindo reconheço realmente nessa história. exatamente. A gente meio que fica sem alternativa, né? Então Exato. a gente vai fazendo as coisas por nós. E montei meu arsenal ali de suplementos e comecei a alimentação anti-inflamatória, que foi o que eu observei no grupo que tinha mudado realmente a vida A de vida de muitas muita pessoas gente. ali. Que Sim. tinham muitos relatos ali de que a alimentação anti-inflamatória aliviava muito a dor pélvica, aliviava a dor da endometriose diafragmática. Então, ali eu realmente tracei um plano, né, para a minha vida dali em diante, que eu ia pelo menos diminuir os sintomas daquela dor. Então, Sim. eu comecei a fazer meditação diariamente, né, porque isso me ajudava no meu estado mental. Eu já fazia Ajuda muito, terapia. né? Ajuda Demais, muito. demais, demais. E assim, eu digo que tu não precisa saber meditar para meditar, Não, não né? precisa. Às vezes as pessoas acham que meditar é uma É coisa esvaziar a assim, mente e ficar pensando em nada. Não existe isso exatamente. pra mim. Tu não precisa
tu não precisa saber meditar, tu não precisa ser Buda para meditar, tu não precisa fazer yoga para meditar. Se fizer, Exato. ótimo, né? Porque yoga é maravilhoso. Mas meditar, tu pode colocar um fone no teu ouvido antes de dormir ou ao acordar e simplesmente, né, esvaziar a tua mente ou escutar uma meditação guiada, que era o que eu Fazer um fazia. desenho, uma pintura, ler um livro, a meditação ela pode ela pode ser ativa, ela pode ser passiva. A ativa é essa que a gente Exatamente. fica ali concentrado. A passiva a gente faz um desenho, faz uma leitura, se concentra full, tem uma atenção total em alguma coisa. Lavar a louça pode É, ser um exercício de meditação. é verdade. Uhum. São pequenas coisas que a gente pode começar aplicando Sim. essa virada de chave, assim. Sim, exatamente. E então eu comecei a fazer meditação diariamente. Nessa época eu fazia meditação de manhã, quando eu acordava, e antes de dormir, né? Que eu conseguia ter um sono melhor. Comecei a tomar, ao invés de tomar café, que eu tomava assim todos os dias, eu comecei a trocar pelos chás, né? Uhum. Comecei a procurar realmente uma mudança na minha alimentação que desinflamasse o meu corpo, né? Eu já achava que eu tinha uma alimentação muito boa, né? Eu achava realmente, porque eu pensava, minha alimentação não é assim, né? Eu também. Zoada. Ah, eu como queijo branco com peito de peru e uma torradinha Isso, o peito integral. de peru, né? Que todo mundo acha que tá arrasando, né? Exatamente, essa era eu. E então eu achava que eu tinha uma alimentação boa, mas daí quando eu conheci a alimentação anti-inflamatória, daí eu descobri, né, o que era realmente a alimentação natural, né, Sim. o menos processado possível, né? E eu fui fazendo, né, essa Também por alimentação, conta. isso. E a primeira coisa que eu tirei foi o glúten, né? E E que aí, me conta. então, até hoje é o que eu considero que é o maior diferencial, assim, Pra mim com também. relação aos efeitos para mim, né? É de fato o glúten. Eu sinto que a minha dor ela piora consideravelmente quando eu ingiro muito glúten e bebida alcoólica, né? Então, o glúten e a bebida alcoólica eles são altamente inflamatórios, né? E quando eu tiro o glúten, assim, quando eu sigo assim direitinho, né, a alimentação sem ingestão de glúten, eu vejo que faz muita diferença. Né? Outra questão foram os lácteos, né? O queijo, né? Eu sempre fui, meu Deus, amante de queijo, né? Então, para mim, o final de semana era comer um hambúrguer cheio de queijo e tomar uma cerveja, né? E tem coisa melhor que isso? E aí a semana passa como? Exatamente, daí depois vem a conta, né? Exato. Então assim, o que eu fiz, né? Eu modifiquei realmente os meus hábitos, a minha rotina, para ingerir menos, né? De glúten, de bebida alcoólica, né? Dos lácteos, do queijo, né? Leite eu já não tomava, não tomo leite, né? E Uhum. comecei a perceber que a dor ia melhorando, ia melhorando, ia melhorando. Realmente, de fato, assim, fazia a diferença, né? Então, foi esse o tratamento, assim, a linha de tratamento que eu comecei a seguir sem saber, né, o que eu estava fazendo, assim, só realmente, assim, Mas estudando. algo te dizia que era aquilo que você precisava fazer por você, né? Sim, totalmente, totalmente, assim, eu sabia, quando eu comecei a me exercitar, a fazer pilates. Quando eu comecei a me alongar de manhã e parava no meio do trabalho e fazia um alongamento, eu já percebia que eu sentia menos dor, menos tensão, né? Porque Sim. a dor nos tensiona inteira, né? Então eu comecei a fazer essa rotina de alongamento, essa rotina de exercício físico, essa rotina de comer alimentos mais naturais e menos processados possível, né? Uhum. E nessa época eu também restringi totalmente a bebida alcoólica, né? Que eu adoro tomar uma cerveja assim no final de semana com o Bruno, mas eu queria testar, né? Eu queria ver a Ver diferença como do que seu corpo ia ficar com e sem, né? e Que de é o único fato jeito assim. de descobrir, gente. Não tem pílula Isso, mágica, não tem isso, remédio mágico. É não você tem. empenhado em descobrir como seu corpo funciona com ou sem determinado alimento. Não tem É, outro jeito. exatamente. Nessa época eu também fazia terapia
e era algo que me sustentava muito, assim, me ajudava muito. Eu sei que muitas pessoas não têm condições de fazer, Sim. mas se puder, procure, né, uma terapia com valor social, porque a terapia, a minha psicóloga chegava a meditar comigo, ela não sabia o que eu tinha, né? E eu relatava, contava tudo para ela também não sabia do meu diagnóstico. E tinha sessões que eu tava tão mal que ela falava, Raquel, vamos meditar, assim, sabe? Pra tentar, ela tentava me ajudar de todas as formas, sabe? Sim. E então, e era para ela que eu conseguia falar tudo, né? Falar A como eu me importância de sentia. poder ter um apoio É, psicológico no meio dessa trajetória também. e É bem Cacá, assim, importante. vamos ser bem honestas, né? A gente se sente muito mal quando a gente tem uma dor, a gente não gosta de ficar falando isso, né? A gente não gosta de ficar reclamando para os outros, então a gente vai se sentindo, né, assim, Sim, né? Porque tu tem uma dor e a sociedade é capaz até de te culpar por isso, né? Ai, nossa, tu tem cólica, precisa faltar ao trabalho, né? Nossa, mas é todo mês isso, né? sempre a Então, mesma história, né? exatamente. Então, assim, tu ainda é incompreendida, né? Naquilo que tu tá passando. E, enfim, até perdi o fio da meada. Bom, daí continuei fazendo A a terapia, a alimentação. alimentação. Comecei a tomar os suplementos, assim, que eu vi, assim, que era... Assim, por exemplo, até vou citar um que eu sei que não tem problema nenhum de falar, que é o resveratrol, né? Que é ele é antioxidante, anti-inflamatório, né? Então são Evita componentes aromatase. isso, E então eu comecei a tomar suplementação, ômega 3, enfim, né? Fiz um arsenal ali para minha saúde bombar, né? E foi assim que eu fui levando, né? E aí comecei a me inteirar, assim, eu já sabia, né, o que eu tinha. Então comecei a me inteirar ali no grupo, já comecei a dialogar com outras pessoas, comentava nos posts, trocava informação com outras pessoas ali do Foi grupo. ganhando o quê? A autonomia, né? De conhecer o que estava Exatamente. acontecendo com você, vendo o resultado positivo e negativo de acordo com as coisas que você vivia no seu corpo, né? Exatamente. E daí, quando foi. Passei 2018 inteiro manejando a dor dessa maneira, né? Não, eu me lembro que eu até comecei a cogitar a ir para São Paulo, por exemplo, para me consultar com algum médico especialista em endometriose, que eu sabia que tinham bons profissionais lá, porque aqui em Porto Alegre eu não tinha indicações boas Uhum. de ninguém. E então eu fui levando desse jeito, administrando a dor desse jeito. Também quero relatar aqui que eu a minha dor ela não sumiu, né? Mas foi a forma que eu encontrei de amenizar a dor, né? Então a alimentação anti-inflamatória, Controle da dor. Acho que é importante exatamente, pontuar que é controle manejo, da né? dor. Exatamente. E então eu passei esse ano assim, né? E daí 2019 eu achei um grupo que eu não tinha encontrado ainda, que era de endometriose em Porto Alegre. E daí entrei nesse grupo e comecei a ler vários relatos e ali tinha indicação da pessoa que viria a ser, né, a minha médica, o nome dela é doutora Raquel Dibi, ainda Raquel Ó, também. E daí marquei, tinham bons relatos ali dela, que ela fazia cirurgia de endometriose, uhum, e marquei uma consulta. E, meu Deus, eu fui tão esperançosa para essa consulta, porque eu já sabia o que eu tinha, né? Então eu pensei, sim. já vou chegar e já vou Já vou chegar aqui direcionar. com a minha sacolinha de exame, meu escudo Exatamente aqui. assim, exatamente. Tu vai, né, com a sacolinha cheia, né? Toda a vida, né? Toda a trajetória, né? Sim. Transvaginal, né? Meus exames do ombro, tudo eu levei. E as ecos, né? E daí cheguei lá, colocando toda a minha esperança, assim, nessa consulta. E daí quando eu entrei, a doutora Raquel me recebeu, eu sentei ali na frente dela e falei, doutora Raquel, eu tenho uma dor, né? Uma dor no ombro muito intensa, eu já estou convivendo com essa dor há quase 3 anos e eu não sei o que é,
né? Não encontro diagnóstico. Ela tem relação com o meu período menstrual, é uma dor assim, assim, assado. E imediatamente ela me olhou e disse: Raquel, isso que tu tem é endometriose diafragmática. E o alívio? Conta pra mim do alívio que você sentiu nesse momento. Nesse momento, eu comecei a chorar na frente dela. Muito, muito mesmo. Imagino. Ela falou isso, na verdade, eu já despenquei. Porque foi Eu a olhei comprovação de tudo que você estava procurando há 2 anos, né? e assim, nesse momento, assim, que ela falou, Raquel, que tu tem endometriose diafragmática, e eu imediatamente caí no choro, ela já olhou para mim e falou: Raquel, eu vou cuidar de ti. E ali eu tive a certeza, assim, de que finalmente eu tinha encontrado alguém que sabia que aquilo existia. Sim. E que iria cuidar de mim, de fato, né? E então eu contei para ela tudo que eu já vinha fazendo. Ela me pediu novos exames e o que eu queria pontuar de muito importante aqui é que ela me pediu os exames certos, né? Ela me pediu uma ressonância pélvica com contraste, né, com preparo, e me pediu uma ressonância abdominal total, também com contraste, né? E foi esse exame, ela me direcionou para um médico que saberia olhar, fazer o meu laudo, Fazer o né? laudo, É, importantíssimo. exatamente, porque não é todo mundo que sabe diagnosticar um foco de endometriose, né? Então Ainda ela. mais diafragmática. Exatamente, exatamente. Só para constar, né, que o meu foco tem 0,7 centímetros. E olha o estrago que ele fez. Exatamente. E tem alguns focos adjacentes também, né, ali no entorno desse, que eu imagino que sejam um pouquinho menores e que também, né, devam causar uma inflamação ali, né? É porque não E tem a diferença de só cortando rapidinho. pode É falar. que às vezes o foco ele tem 1 centímetro, meio centímetro, mas ele está localizado em um lugar que Exatamente. pega uma passagem de nervo, que pega Exatamente. alguma uma Não, irritou fáscia, um um ponto nervo de ali, tu face, vai sentir a exatamente. dor onde seja o Não tamanho que importa se ele for. tem meio centímetro ou 10, a dor vai ser. É. Nossa, é exatamente isso. Então eu fiz esse exame, eu até te contei isso, né? Que eu fui fazer esse exame assim, eu entrei na máquina e eu pensava, ai meu Deus, tomara que não tenha muita coisa, mas pelo amor de Deus, que encontre esse foco, né? Tipo, eu não queria que tivesse nada, mas eu já tava assim, com tanto sofrimento com aquela situação Sim. que eu pensava, não, pelo amor de Deus, que esse exame Se for para descubra aparecer, o que que é. aparece agora. Isso, Agora é o exatamente. momento de aparecer. Exatamente, né? Foco de endometriose diafragmática. Se tu tá aí, se mostre, né? E daí realizei esse exame e tava lá, né? Fiz um exame super completo, né? Um laudo muito bom, né? E que me apontou outros focos de endometriose que eu nem sabia que eu tinha. Por isso a importância de não se contentar com uma simples transvaginal, porque a ressonância Exatamente. pélvica, ela me mostrou que eu tinha foco de endometriose no ligamento uterosacro, né, que é um ligamento que ele fica na parte posterior do útero, Exato. e no sacro. Então eu consegui entender, por exemplo, por que eu tinha tanta dor na lombar quando eu menstruava, né? Porque Que esse também não foco associava que a dor pudesse vir da endometriose, por exemplo. porque todo mundo fala isso, né? Assim, eu tô menstruada, eu fico com dor no corpo, né? Mas assim, gente, dor muito intensa não é normal. Não é Não é normal. normal sentir dor, né? Então, se tu tem uma dor, né, que tu sabe que aquela dor assim é intensa demais, é desproporcional, procure, né? Vá atrás para descobrir o que que é, porque não é normal sentir dor nessa Exato. intensidade. E eu tinha dores na lombar, assim, meu Deus, quando eu menstruava, assim, era muito incômodo. E então descobri que eu tinha esse foco no ligamento uterosacro, descobri também que eu tenho um foco de endometriose no reto sigmoide, que é o finalzinho ali do intestino, né? Uhum. Os cistos no ovário que eu já sabia que eu tinha continuavam ali. E o foco da endometriose diafragmática, que está localizado entre o diafragma e o fígado, né, que é esse foco de 0,7 centímetros, foi localizado no exame.
Então, a partir desse exame, eu já tinha um diagnóstico em mãos, né? E também algo importante que eu acho, assim, de mencionar é que tu pode fechar o diagnóstico de endometriose diafragmática somente com um diagnóstico clínico, porque realmente tem focos que tu não consegue visualizar. Então, assim, se tu tem Muito uma dor órgão, no né? Fica ombro, muita coisa isso. aqui no mesmo lugar. Então, assim, se tu tem a dor no ombro todo mês relacionado ao período menstrual, fez a ressonância, não conseguiu localizar um foco, não significa que ele esteja exatamente ali, ele pode estar em outra região de Exato. nervo também, né? Então, tu pode fechar um diagnóstico sem encontrar, de fato, o foco. No meu caso, eu encontrei, né? E enfim, isso já era final de 2019, começamos a traçar daí, né, a rota, assim, né, do qual seria o meu tratamento, né? Ela me perguntou se eu queria engravidar, né? Naquele momento, eu falei que eu não sabia, né? Porque eu realmente eu não estava pensando naquilo naquele momento. E então ficamos assim nessa conversa, né, de que eu iria fazer, se eu tinha a intenção de engravidar em breve ou não, né? Porque se eu tivesse Porque a isso intenção de... também entra em como vai ser a abordagem, seu tratamento, se você vai colher Exatamente, óvulos, se você isso. pretende fazer isso ou não, enfim, entra É. por Se tu isso a vai pergunta. fazer, se tu vai tentar engravidar antes de se submeter a uma Pela cirurgia, por cirurgia, exemplo. Então tudo isso é levado em conta, né? isso. E daí a gente tava assim nessa. Eu fiz outros exames também, né? Que ela me pediu. Fiz o exame de esterosalpingografia para ver como é que tava as minhas trompas, né? Se a endometriose tinha afetado ali a permeabilidade das minhas trompas e tava tudo ok. Então, esse exame foi um exame também que me deixou muito aliviada, né? Um exame bem doloroso, né? Isso que eu ia perguntar, doeu? Eu nunca fiz esse exame. Então, mas se tu vai na internet procurar relatos desse exame, tu não faz. Então, exato. Porque, assim, as pessoas falam coisas horrendas, assim, né, desse exame de esterosalpingografia. Porque eles botam uma sondinha no teu colo do útero e injetam um contraste para ver se ele passa pelas tuas trompas, né? Então, esse processo, ele causa uma cólica menstrual bem intensa, né? Mas, assim, eu fui para o exame muito calma. Eu já cheguei na clínica fazendo exercício de respiração. Eu sentada ali... Eu já estava respirando ali profundamente, quase meditando ali. Daí fiz o exame. Quando eu entrei para fazer o exame, também. Quando eu lembro disso, eu fico pensando que o médico deve até ter me achado meio maluca, porque eu fiquei respirando ali, assim, para Uai, aliviar se a minha for para dor, ficar né? bem assim, E para mim foi o que aliviou, assim, a dor, assim, meu estado ali emocional mesmo de fazer uma respiração, né, de não estar toda contraída. Fiz o exame, senti uma cólica menstrual, que é exatamente o que falaram que eu ia sentir, e só, é muito rápido, né? Então, assim, eu acho que talvez a dor seja mais intensa para quem tenha algum bloqueio no meio do caminho, porque daí o contraste não passa, né? uhum, E causa um pouco mais de dor. Mas eu não sim, tinha, talvez. e às vezes o contraste ele pode até empurrar assim alguma coisa que tem ali no meio do caminho nas trompas. Tanto é que muitas mulheres elas engravidam depois de fazer a esterosalpingografia. Olha que E interessante. Não sabia. então fiz o exame, eu vi que estava tudo bem, então isso já me deixou bem mais aliviada, né? Porque é óbvio que eu tinha preocupação, né, com relação à fertilidade. E daí começamos a conversar sobre uma possível cirurgia, porque eu pensei assim, bom, se eu não engravidar agora, eu não quero ficar com essa dor, né? Eu não quero viver com essa Sim, dor, eu quero tirar esse foco daqui, com né? E daí certeza. começamos a conversar sobre a possibilidade de uma cirurgia que Uma seria pausa. feita... Pode Quando falar. ela viu os seus exames, ela já falou se o caso é cirúrgico ou não. Ela falou... ela disse assim, ela não falou que meu caso era cirúrgico, é que foi assim, Cacá, foi meio difícil assim a nossa conversa, porque ela disse, olha, Raquel, tu tem foco no ligamento pterosacro, tu tem cisto no ovário, né? Não são cistos enormes, um tem 2 centímetros, outro tem 3, Uhum. só que tu tem esse foco que te atormenta, né, profundamente, né?
Então, assim, tu é quem tem que decidir. Foi o que ela me falou. Assim, Sim. tu é quem tem que decidir se tu, por exemplo, vai querer engravidar primeiro ou se vamos para uma cirurgia. Ela não me falou naquele momento assim, não, vamos para a cirurgia. Porque, Tá. porque ela, acredito que tenha sido a conduta realmente pessoal dela, assim, médica, Não, de me total. Eu dizer pergunto porque tem casos que, assim, não, às vezes não tem nem escolha, assim. É isso. cirúrgico porque compromete o funcionamento do órgão, entendeu? Isso, Então, é é que cirúrgico. exatamente. Eu acredito que no meu caso, o comprometimento pélvico não era tão grave assim, né? Sim, Não tinha um cisto tão grande, né? Os meus focos ali também não eram tão grandes, né? E apesar de me causarem muita cólica, né? sim, Mas eu tinha, né, o azar, né, de ter um foco aqui, esse foco perdido aqui, sim. e então ela seria mais por causa dele, né, que eu faria a cirurgia. Ou se eventualmente eu encontrasse alguma dificuldade para engravidar, né? Se eu encontrasse Certo. dificuldade para engravidar, daí eu me submeteria a uma cirurgia. E daí começou a pandemia, né? Começou a Olha pandemia, lá. Aí chegamos nessa parte agora. exatamente. Daí começou a pandemia e eu vi que eu ficaria sem assistência médica. Então eu continuei um tempo assim, continuei fazendo tudo que eu vinha fazendo, né? Continuo Uhum. fazendo. E daí, nesse meio do caminho, agora do ano de 2020, eu voltei numa consulta e ela falou, Raquel, como a gente vai ficar sem se encontrar, né? Não vamos marcar uma cirurgia para o meio da pandemia. Eu não queria também, se eu quisesse, né? Talvez eu poderia até ter insistido, né? Não, eu quero fazer Uhum. a cirurgia pronto. Então, no ano de 2020, ali no meio do ano, eu comecei a tomar um anticoncepcional daí apropriado para o meu caso, né? Sem estrogênio, que eu não posso tomar anticoncepcional com estrogênio por causa da enxaqueca com Exatamente. Laura e por causa da Exato. endometriose, né? Uhum. E então ela me indicou um contraceptivo hormonal muito baixo, né, de uma dosagem muito baixa, para que eu ficasse esse tempinho sem assistência médica e sem dor, né? Porque de fato o bloqueio total da menstruação não me causa a dor. Não é o que eu quero, né? Eu não quero ficar refém do anticoncepcional, porque eu sei que não é o que trata, né, a endometriose, é o que Sim, mascara a endometriose, mas exato. foi o artifício que eu tive nesse meio tempo, né, para conseguir pensar um pouco, passar alguns meses realmente, de fato, totalmente sem dor, fazendo a alimentação anti-inflamatória, Uhum. né, continuando com os Não exercícios. só tomando remédio, né? Exatamente, exatamente. Acho que isso é importante E pontuar, que tomar o remédio, só o remédio também, às vezes ele não vai tirar todas as dores, porque é um sim, conjunto de coisas, né? sim, tem mulheres que tomam anticoncepcional e mesmo assim tem dor. Exato. E essa questão até do anticoncepcional, nem sei se a Patrícia está aqui nessa live, mas ela tem um perfil também em que ela divulga a história dela, né? Ela é mãe através da FIV, ela tem endometriose também, e eu não queria de jeito nenhum tomar anticoncepcional, e eu fui conversar com ela e contei, né, Paty, a médica me sugeriu que eu tomasse um tempinho, né? Até a gente decidir o que a gente vai fazer e tal. Uhum. Eu ainda sinto muito dor, tô manejando a dor com a alimentação, com os exercícios. E ela quem me falou, Raquel, esse é o uso do anticoncepcional, né, correto, consciente, né? Faz o que vai te dar saúde mental, né? O que não é porque tu vai usar, né, o contraceptivo por um período, né, que, enfim, que tu não possa realmente fazer o uso dele. E isso me aliviou, assim, né? Me tirou, Sim. assim, um peso, porque já tinha aquela ideia, né? De, poxa, vou tomar isso que eu sei que eu não quero, Que não não me quero faz tomar. bem, que eu não quero, enfim. Exatamente. Daí tomei por um período, parei recentemente de tomar e seguimos, né? Seguimos com Na o vida tratamento. real. Exatamente. E então, com certeza vai ter parte 2 da live, Vai, com né? certeza vai. Porque, né, eu quero muito que tenha um desfecho, né? Mas eu acredito assim que
maior desfecho, assim, de tudo isso. Eu quero a cura da endometriose diafragmática, eu quero muito, mas e de forma alguma vou romantizar, assim, essa doença que é terrível, né, que Exato. acomete tantas pessoas, né, que causa tanta dor. Mas foi essa crise na minha vida, né, que me trouxe autoconhecimento, né, que me colocou num caminho assim de busca por saúde Sim, mental, por saúde física, né, que me aproximou de mim mesma, né, porque eu passei a me conhecer muito mais a partir disso, com né, a certeza. reconhecer quem eu era, a minha força também. Então, Seus limites, respeitar exatamente. limite, eu acho que É, isso é importante pra caramba também. é. E me aproximou, né, do que hoje eu digo que eu finalmente encontrei o propósito, né, Bonitinho. pelo qual eu estou aqui, que a endometriose, ela me, ela iluminou em mim aquilo que eu já sabia que eu tinha, que era essa vontade de lidar com outras mulheres, de trabalhar com outras mulheres, de cuidar de outras mulheres. Sim, E se eu não tivesse passado por toda essa turbulência, por toda essa crise na minha vida, eu hoje não seria doula, né? Talvez eu estivesse fazendo alguma coisa que não fazia mais sentido para mim. E então quando a gente fala, né, que a gente precisa passar por alguma coisa, né, que nos traga é uma crise realmente na nossa vida, né? E a gente fala que a gente passa a dar valor, né, real para as coisas e que é tão clichê falar isso, mas é tão é verdadeiro, tão porque verdadeiro. quando tu tem um problema, tu vê assim a real importância, né, das coisas, né? O que é Exatamente. importante para mim, o que é importante para eu fazer, né? O que eu tenho que fazer da minha vida, né? Que faça realmente sentido para mim, né? E não para Sim, os outros. E foi isso que a exatamente. endometriose me trouxe. E eu queria dizer para todas as mulheres que estão passando por um momento difícil, né, com relação à endometriose, que não desistam de encontrar o seu diagnóstico, que não desistam de encontrar a cura, né, que não desistam de encontrar um tratamento e que não desistam de si, porque Exatamente. vai passar, assim como tudo passa na vida, isso também vai passar e vai passar para mim também, eu tenho certeza, né? E a gente vai estar aqui contando, né, Com essa história certeza. e De como administrando, né? aprender a administrar e viver, né? Com Exatamente. todos esses fatores que existem na nossa vida, né? E assim, Cacá, que a gente não se sinta só, né, Exato, nesse caminho, exato. assim, se tu tem endometriose ou qualquer outro problema, outra doença, converse com outras pessoas, troque ideias, troque Busque relatos, informação, troque tente, experiências. troque experiência, tente É, encontrar o ponto de anatomia, de autonomia do seu próprio, que você consegue manter os cuidados por conta do seu próprio corpo, sabe? Eu acho que isso também é importante. A alimentação é uma coisa que a gente consegue fazer por nós, por é, exemplo. exatamente. Enfim, eu A acho gente que vê é. muitas pessoas comentando, né, que é muito difícil, né, fazer uma alimentação com restrição de tal coisa ou tal coisa. Mas quando tu não tem saída, né, Não, não tem saída, é tu isso. transforma aquilo ali na tua realidade. E assim, Exatamente. gente, tu fazer uma alimentação natural, uma alimentação anti-inflamatória, tu descobre novos sabores, tu descobre novas cores, tu descobre um universo novo Sim, e lindo e maravilhoso de como se alimentar, assim, de ter cuidado contigo mesmo, né, e com o teu corpo, com o teu interior. Então, não é simplesmente uma dieta, né, um não, sofrimento, uma restrição, né, é um estilo exatamente. de vida mesmo. É E um, é um processo de autoconhecimento, assim, é muito sim, louco, é porque eu autoconhecimento acho que a puro. gente não precisa nem estar doente para isso acontecer, sabe? Hoje, É, é, olhando para trás e é. vendo que eu preciso. É que eu acho muito complicado a gente falar precisei ficar doente para escolher, Sim. sabe? Eu E acho quando a muito gente vê, pesado.
E quando a gente vê uma pessoa falando isso, né? Por exemplo, eu passei por tal coisa e aí eu me dei conta. Parece que tu só vai se dar conta se aquilo acontecer contigo, né? Exatamente. E não E não precisa é ser assim, assim. Se a não gente quer ter precisa. saúde, a gente precisa se manter saudável. E para se manter Exatamente, saudável, são através de hábitos saudáveis. Então, é exatamente. alimentação, o É, que a gente pensa, a é, alimentação de tudo, dos nossos pensamentos, de é. como nutrir o nosso corpo. Eu acho que acho não, né? Esse para mim é o caminho. Foi o caminho É que o eu escolhi caminho, né? também. Eu também acho. E quando eu olho lá para 2017, eu consigo enxergar o quão inflamada eu estava. Não é muito doido isso, menina? Porque eu fico lembrando, eu Totalmente. falo, nossa, eu tomava cerveja, nossa, eu comia, sei lá, carne vermelha, e eu fico imaginando como o meu corpo é forte, cara. Tipo, É, tava ali lutando mesmo quando eu tava colocando um monte de tranqueira pra dentro, ajudando o zero ele a se recuperar de uma inflamação que tava me acompanhando há quanto tempo, sabe? Aí, tipo, eu eu falo, percebo também nossa, ainda o bem que quanto meu hoje eu corpo tenho está amor inflamado. pelo meu corpo, assim, sabe? Hoje eu Sim, sou grata por amar o meu corpo, de verdade, sim. cuidar dele, E porque não é é a minha fácil, né, casa, Cacá? É. é Não a é minha fácil, casa. mas a gente persiste. E outra questão também que eu queria mencionar é traga alguém, né, para o teu lado nessa trajetória. Eu Sim, sempre tive o apoio do Bruno, muito apoio, muito. A gente passava madrugadas acordados aqui no sofá, ele fazendo massagem no meu ombro, sendo que adiantava pouca coisa, né? mas Mas ele estava ali, fazia, você não estava estava ali. sozinha. E a minha mãe também foi uma pessoa que ela sempre me ensinou assim muita coisa sobre alimentação, né? Minha mãe ela teve um câncer, tirou 28 nódulos malignos da Uau, tireoide e nessa época, quando ela era jovem, não tinha esse acesso à informação que a gente tinha e ela comprava livros sobre alimentação porque ela já sabia, né, a importância que isso tinha, né? Então ela sempre me incentivou bastante a ir por esse caminho que legal. e eu coloquei ela nos grupos porque eu Ela precisava indicou sentir. você super aqui pra live, meu. Ela tava indicando a live Exatamente. super. Eu tava acompanhando lá. Eu falei, meu, Não, que minha demais! mãe responde os comentários das Maravilhosa! pessoas no grupo da endometriose. Ela, a partir do momento que eu acredito até que quando ela entrou no grupo foi que ela teve assim a real dimensão Do que é do a que era, endometriose, né? lendo os relatos, né? E então eu tive assim esse apoio, eu tive apoio da minha sogra e do meu sogro. A gente passou um verão inteiro. O meu sogro também estava com um problema de saúde, mas nós passamos o verão inteiro fazendo suquinho para levar para a praia. Enquanto todo Ah, mundo fazia cooler de cerveja, a gente fazia meu suco para levar para a praia para tomar. Então eu tive muito apoio, tenho muito apoio. E então se tu pensa que tu não tem apoio, busque o amparo, né, de outras pessoas que sim, estão nesse grupo para que a gente se fortaleça, né? E exato. que a gente está aqui para isso. Que essa rede aumente com E que a gente fale informação, com mais de acolhimento. endometriose, né? Exatamente. Que a gente fale mais de endometriose. Porque é isso, quando a gente tem endometriose, descobre endometriose, fala com as amigas que não têm endometriose, e, enfim, a gente não se reconhece nesse lugar, enfim, eu acho que a importância tá aí, sabe? É. De entender que não somos seres de outro planeta. A endometriose tá aí, ela existe, tá cometendo um monte de corpos que nem sabem que estão acometidos, estão sendo às vezes mutilados, tira-se útero, tira-se É. tudo, e É. ela ainda fica ali. A pessoa já É. tirou tudo e ainda tá com dor. Eu acho que a importância disso que a gente tá fazendo agora, Ra, é essa, Sim, com certeza. Com entendeu? certeza. Conscientizar as pessoas no mês da conscientização É, da endometriose, mas não só neste mês, todos os dias possíveis da minha vida eu faço isso e é trago verdade. quem eu posso junto comigo. É verdade. Teu perfil é maravilhoso, Cacá. A gente vê em cada legenda que tu escreve a tua preocupação em facilitar o processo ali para as pessoas, né? Obrigada. As receitas com riqueza de detalhes. Eu adoro ler, eu já fiz várias receitas que tu Ai, que postou. legal! E teu perfil é muito bom. Eu adoro. Obrigada, obrigada de verdade, Ra. Bom,
Acho que é isso. Não sei se temos perguntas. Se tiverem Não sei perguntas, também, não vi mandem aqui pra a nada. gente. Falou, a gente gosta de falar, né? Você percebeu que a gente fala, Eu a gente acho que nem a vê gente o vai tempo ter que passar. voltar muito longe para achar alguma pergunta. Enfim, se tiverem perguntas, mandem pra gente no privado mesmo, ou no post, a Ou gente no, responde. no post, isso. A Uhum. gente tá ali sempre atenta, respondendo. E Sim. foi um prazerzaço te receber, Rá. Não sei nem explicar você vir compartilhar toda a sua história. Muito obrigado por abrir a sua De nada. história aqui para que outras pessoas possam te escutar, se reconhecer e procurar o tratamento adequado. E E eu que ganhar agradeço, Cacá. autonomia no cuidado do Sim. seu próprio corpo, não terceirizar apenas os seus cuidados. Sim, eu também Sim. agradeço muito por estar aqui dividindo esse espaço contigo. Foi a primeira vez que eu falei disso com Oh, essa riqueza de detalhes, né? E que alcance as pessoas que precisam ouvir, que precisam saber sobre a endometriose diafragmática, como um dia não, né? Como eu percorri 3 anos nessa estrada para encontrar esse diagnóstico. Então, o que puder facilitar o caminho para outras pessoas, a gente vai fazer, né? com certeza. Então tá. Então tá, um beijo, Um amada. Foi... Ai, beijão, meu um Deus, derrubei as beijão. coisas aqui. Um Um beijo para todo beijo. mundo que assistiu, que eu não sei ainda quem são. Muitas pessoas, a Maiara, a Laura, tem um monte de gente aqui, tá... foi bem legal. Um beijo, Que bom. meninas. Beijo, gente. A Obrigadão. live ficará gravada para quem perguntou. E já já compartilho no meu feed. Vocês podem compartilhar com outras pessoas que podem achar essa live de alguma importância ou que faça algum sentido para alguém. Fiquem à vontade. A intenção é essa. Tá bom, gente? Um beijo. E quem precisar de doula em Porto Alegre, Alegre, Uhum, isso fale com a mesmo. Raquel. E Arroba é uma de isso. doula. É isso. Alma de doula. Literalmente, né? Porque antes de tudo já tava com a alma de doula. É verdade, a alma sempre existiu. Exato. Um beijo, querida. Beijo, querida. Tchau, Tchau. tchau.